todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos haverins, nossos irmãos que estão acompanhando este shiur através da internet. Eu sou Hatikva Ben Avraham Gleidson, e eu sou um estudante do judaísmo nazareno, a qual eu pertenço e faço parte da liderança do judaísmo nazareno de São Paulo. Veja bem, hoje nós temos o interesse de sempre divulgar e de sempre falarmos a respeito da palavra do Eterno, não porque nós somos os melhores, não porque nós sabemos mais, não é nada disso. Nós temos o intuito de resgatar o povo de Israel. Quando eu falo povo de Israel, eu me refiro ao povo de Israel, que são os efraimitas, que estão espalhados nos 4 cantos da terra. O nosso intuito não é convencer judeu nenhum, pelo contrário, nós queremos sim falar da palavra do Eterno para esse povo que está disperso, ou seja, os efraimitas que estão dispersos, a qual se misturou em muitas religiões. Bem, hoje nós vamos falar sobre recicle-se e retorne, que quer dizer a pessoa deve se reciclar ou ela ser restaurada e entender que ela deve retornar às raízes, Existe uma palavra que diz o seguinte: o Eterno falou para Avraham Avinu, o nosso pai Abraão. Ele disse o seguinte: que em ti serão todas as nações e todas as famílias da terra abençoadas. Ou seja, as nações, as famílias da terra serão abençoadas por causa de Avraham Avinu, o nosso pai Abraão. E isso ele falou antes de Isaac, antes de Jacó, antes de Jacó e antes de José e antes do povo de Israel. E nós sabemos que o povo de Israel cresceu de maneira estrondosa e muito grande, ao ponto de chegar a 2 milhões e poucas pessoas saírem do Egito e ali serem lideradas por Moshe. E nisso nós sabemos que o povo de Israel, depois da destruição do primeiro templo, o povo de Israel foi disperso, dividido em casas, casa de Judá e casa de Israel. E nós sabemos que nesse tempo, o povo de Israel se perdeu muito. Tanto é verdade que Yeshua ele chega a dizer: não dei rumos aos gentios ainda, mas vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, como que você vai identificar uma ovelha perdida? Nós entendemos que ao longo do tempo, as pessoas, elas vão numa igreja, ela foi em outra, as pessoas se misturam muito com as religiões, e aí um dia elas ouvem um hino hebraico, um dia elas ouvem uma canção, uma oração em hebraico, e aí essa pessoa ela se identifica, ela diz: nossa, tem algo que está me tocando muito nessa música, parece que eu pertenço a esse povo. Ela vê um judeu orando, ela vê o povo de Israel, então ela se identifica muito, isso está na alma dela. E aí ela passa a ingressar no judaísmo. E ali ela se identifica, e ali ela tem compromissos, e ali ela vai sendo transformada. E aí, com o decorrer do tempo, ela identifica a sua vida com o povo de Israel. E aí ela pode se dizer que é um israelita. Existe a diferença entre povo de Israel e judeu. O judaísmo, ele pertence ao povo de Israel, mas é uma casa, é um povo. E os efraimitas também é um outro povo, porém se misturou. O povo judeu, eles não se misturaram. Sabemos que ao longo da história alguns foram entregues à idolatria, mas existem as suas exceções. Mas na maioria o povo judeu sempre foi unido. Tanto é verdade que onde eles chegavam,
Eles abriam uma querrilá, uma congregação, uma sinagoga e se estruturavam. Ali eles eram perseguidos, iam para outro estado, outro país, e ali eles iam se reerguendo, porque eles são muito unidos. E não existe mais o povo de Israel, a casa de Israel, casa de Efraim. Está perdido por aí. Mas nós sabemos que os nossos irmãos, que são os Yehudi, os judeus, eles têm a palavra, a salvação vem deles, eles têm os livros, eles têm as tradições. Nós devemos agradecer muito a esse povo, ao povo judeu, que são nossos irmãos mais velhos, que ao longo do tempo, com dificuldades, com perseguições, com mortes, atrocidades, eles mesmo assim mantiveram os princípios de suas tradições. Ponto. Mas o nosso real sentido é que nós venhamos nos identificar e nos reciclar e retornar. A palavra retorno significa techuvá. Ou seja, como nós falamos aqui desde o início, você se identifica com a música, mas isso vai muito mais além. Isso é um ponto, não que isso seja tudo. Então você tem que se identificar, se identificou e realmente você diz, não, aqui a salvação vem dos judeus, a salvação vem do povo de Israel, queira ou não queira, o Eterno veio para o seu povo, é um povo escolhido. Mas existe muitas pessoas que querem dizer, eu vim disso, eu vim daquilo, mas suas obras não mostram. As suas obras, os seus frutos, eles não mostram que realmente pertencem ao nosso povo. Então eu vou dar algumas características aqui e possa ser que você se identifique. Vamos lá. Em Gênesis, Bereshit, capítulo 41, versículo 45, diz o seguinte, eu estou usando a tradução atual João Ferreira de Almeida, tá? E diz o seguinte, e Faraó chamou a José de Zafnat Paneia e deu-lhe por mulher a Asenat, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Bom, aqui nós vemos já uma coisa interessante. Nós sabemos a história de Yosef, que é José. Ele foi traído pelos irmãos, foi lançado numa cisterna e ali foi humilhado, foi vendido e ele acabou caindo no agrado de Faraó. E essa mulher, Asenat, filha de Potifera, o pai dela era sacerdote de On, ou seja, ele era um homem pagão, ele era um falso profeta que era um sacerdote de um deus do Egito. E José estava no Egito, e José foi bem sucedido, só que Faraó deu a filha deste homem, Potifera, para José. E José casou-se, ele não tinha outra oportunidade, estava desligado do seu povo, e ele casou-se com essa mulher. E diz o seguinte, depois de um tempo, José, que é Yosef, teve 2 filhos, Manassé e Efraim. Certo? Quem nasceu primeiro? Manassé. E quem nasceu segundo? Efraim. Lá em Gênesis 48, tá gripe danada. Gênesis 48, 35, 48 do 3 ao 5 diz o seguinte: E Jacó disse a José: O Elohim Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ou seja, Jacó falando para José que o Eterno apareceu para ele em luz e o abençoou. E me diz: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, e possuirão perpetuamente. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassé. Serão meus, como Ruben e Simeão.
Ou seja, o Eterno falando na boca de Jacó para José que os filhos pertencem a ele. E vamos lá, continuidade. E abençoou José e disse, isso 48 de Gênesis 15 e 20. E abençoou José e disse, o Elohim em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Elohim que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoou estes rapazes, e seja chamado pelo meu nome, neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Veja, o Eterno abençoando, falando para José sobre os filhos deles. E ele diz o seguinte, que eles serão como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ou seja, o costume é abençoar o mais velho e não o mais novo. Então, a mão direita tinha que ficar sobre Manassés e não sobre Efraim. Aí ele disse, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. Ou seja, ele pegou a mão e falou, não, pai, você tem que abençoar Manassés com a mão direita, porque ele nasceu primeiro, e a esquerda com Efraim. E José disse a seu pai, não é assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor, que era Efraim, será maior que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Uma multidão de nações, está no plural. Multidão de nações. Então nós vemos que Efraim se misturou com as nações. E estarão entre as nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Elohim te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés, e abençoou Efraim. Veja, a nossa vida, eu estou falando isso para você entender o contexto. Nós temos que voltar à nossa origem. Nós temos que voltar à nossa origem. Como? Identificando-se, reciclando-se, né? E toda a nossa vida, ela é um processo de purificação. Quando eu me identifico com o meu povo Israel, e sabemos que Efraim se misturou, ele se lambuzou como porco. É a parábola do filho pródigo que Yeshua estava falando. Efraim, que é o filho mais novo, pediu a herança e saiu no mundo. Comeu alfarrobas, comida de porco, se lameou com porcos, ou seja, se misturou. Um dia ele acordou em si e disse, eu voltarei à casa do meu pai. Veja, você que está me ouvindo agora, você tem que se identificar. Será se você pertence ao nosso povo ou não?
Efraim se identificou, caiu em si, que é o filho mais novo, e voltou. Judá ficou em casa. Judá nunca perdeu a sua história. Judá, ele sempre estava na frente, protegendo o povo. Você pode ver na distribuição das tribos, Judá sempre está na frente. A contagem do povo de Israel, sempre Judá era maior, porque eles estavam para proteger. Ele sempre protegeu o seu irmão mais novo. Mas aí, o filho pródigo volta e ele fica com ciúme e fala: eu nunca saí da tua casa, meu pai. Eu nunca saí da tua casa, eu sempre fiquei aqui. E esse aí saiu, pegou a herança e foi, se lambuzou no mundo aí. E hoje eu estou aqui. Aí Yeshua vem e fala: não, mas ele retornou. Vamos fazer uma festa. Colocou o anel no dedo dele, né? Matou um cordeiro, fez aquela festa de alegria porque ele voltou. Assim somos nós quando nós identificamos o nosso povo. Nós retornamos. E a nossa vida é um processo de purificação. As pessoas não entendem. Nós estamos aqui, nós do judaísmo nazareno, nós estamos aqui para resgatar o povo efraimita, que infelizmente está misturado nas religiões. E nós sabemos que nessa função de resgatar, nesse objetivo de resgatar, vai vir muitas pessoas que não são, que não pertencem. Isso aí é óbvio, mas não é por isso que eu não vou atrás e nós não vamos resgatar através da palavra do Eterno o povo efraimita. Quem fala isso é a Bíblia. E ele estará entre as nações, um povo como peixes, multidões, cardume, digamos assim, estarão entre as nações. Então, em cada nação deste mundo existe um povo nosso, né? Eu me identifiquei, eu vou passar agora o processo de purificação e de restauração. E reciclando-me, eu estou reciclando, eu estou transformando minha vida. E tanto é verdade que o nosso corpo, ele é um processo de purificação. Existem vários assuntos que nós podemos falar sobre purificação, sobre restauração, mas eu estou colocando algumas coisas só, algumas coisas que é para que você possa entender e realmente se identificar e buscar o Eterno conforme você foi revelado a você, tá? Em João 3:25 diz assim: houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, né? Veja só, essa questão de purificação que eu quero dizer, existe vários livros da Bíblia, principalmente na Torá, no Pentateuco e também nos profetas, o processo de purificação. O processo de purificação era relacionado ao templo, mas não é porque era relacionado ao templo que agora eu vou comer de tudo, que agora eu vou fazer, não vou estar nem aí. Não, eu me identifiquei, eu tenho que ouvir a Torá, eu tenho que praticar a Torá, porque a Torá é uma fonte de alimentação caché, é uma fonte de nutrientes para o meu corpo, porque tudo que comemos, ele passa por um processo de restauração, de purificação, de reciclar-se. Ele está passando por um processo de purificação onde os nutrientes vão para o corpo. Quando eu como uma coisa que não provém do meu corpo, e esses alimentos, eu só estou enriquecendo as minhas fezes. E eu não estou tendo nutrientes. Por isso que daí vem as doenças, vem as mazelas.
Então nós temos Levítico 12:4, Levítico 14:2, Levítico 14:23, Lucas 22:22. Tem Números 19:21, 2 Crônicas 30:19, 2 Pedro 1:9, fala sobre a purificação. Tudo está relacionado, tem vários artigos aqui a respeito da purificação. Então eu me identifiquei, eu tenho que me purificar, eu tenho que ser restaurado, eu tenho que retornar ao caminho da Techuvá, eu tenho que retornar à minha origem. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas eu tenho que voltar. Tudo aquilo que eu aprendi na igreja, que era contrário à palavra do Eterno, eu tenho que jogar fora. Eu começo a subir degraus, eu começo a subir degraus da vida espiritual, eu começo a me elevar. Esse é o principal objetivo. Mas muitos não querem, eles querem só a identidade. Eu quero só a identidade. O resto eu não quero saber, eu quero só a identidade. Eu quero ser chamado de judeu, eu quero ser chamado de judeu nazareno, mas eu não quero responsabilidade com nada. Eu não quero ir na congregação, eu não quero fazer parte de uma comunidade. Então é o que acontece hoje. Então essas pessoas nós identificamos e sabemos que são apenas pessoas atrás de identidade e não de compromisso com o reino e com o Mashiach. Diz o seguinte em Provérbios 22:28, diz assim: não remova os limites que teus pais fizeram. Ou seja, quem é meus pais? Abraão, Isaque e Jacó. Esses são meus pais. Esses são meus pais. Então eu vou remover os limites que eles colocaram, as profecias que foram proferidas por eles através da palavra do Eterno? Não. Se eu me identifico, eu tenho que incorporar isso na minha vida. Em Oséias 5:11 diz o seguinte: Efraim, ele está falando do filho de José, não, olha quanto tempo se passou. Lá em Oséias, profeta, e tem uma revelação do Eterno, o Eterno fala para ele, depois você lê o contexto todo, diz o seguinte, em Oséias 5:11, Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Ou seja, ele se meteu numa igreja, ele andou conforme os mandamentos dos homens. Efraim é assim. Efraim vai ser assim. Mas ele vai acordar um dia. Ele acorda, não se preocupa não. Ele acorda, uma hora ele acorda, o Eterno, vem cá, rapaz. Vem cá, meu povo. É assim. Mas o que eu quero dizer para você se identificar, será se você é um efraimita? Será se você é um disperso? Acorda. Presta atenção. Não ouça esse vídeo só uma vez, não. Ouça 2, 3, rumine. Procure entender quais as intenções que nós estamos querendo passar. Em Oséias 7:11 diz o seguinte: porque Efraim é como uma pomba ingênua. Efraim é como uma pomba ingênua. É ingênuo. Ele é pego pelos desejos da vida, pelo mundo secular. Ele é pego por um monte de coisas. Ele é ingênuo, coitado. Às vezes a pomba está ali, você vê uma pombinha, ela anda no meio dos carros, ela é ingênua, sem entendimento. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é entendimento. Entendimento está ligado ao raciocínio lógico. Quando eu não tenho a maneira de racionalizar, eu não tenho entendimento. Eu não tenho entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Ou seja, ele está misturado com o Egito. Ele está misturado nas religiões.
Tanto é verdade que José casou-se com a egípcia. E o sangue está misturado. E qual é a tendência de Efraim? É se misturar, entendeu? É viver uma vida bagunçada. Mas chega uma hora que ele vai despertar. Ezequiel 37:19 diz o seguinte: Tu lhe dirás, assim diz o Senhor Elohim, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão, disse o Eterno. E o que eu quero dizer com isso é que você deve se identificar. Você deve realmente viver os princípios da Torá. Você deve acordar. Por isso está escrito: acorda, ó tu que dormes. 95% da população do mundo está dormindo acordada. Existe um livro aqui do Narmanides que diz o seguinte, só para finalizar, diz assim, ó: a vitalidade essencial da pessoa encontra-se em seu intelecto. Alguém que não esteja usando todo o potencial do seu intelecto é considerado adormecido. Ou seja, a pessoa está dormindo. Infelizmente, ela está dormindo. O que eu quero dizer com isso? Que você se identifique, que você procure viver as coisas do Eterno como é para viver. Seja sincero consigo mesmo. Você talvez diga assim: ah, mas eu não tenho congregação aqui, e agora o que eu vou fazer? João diz para você entrar no seu quarto, fecha a porta e orar ao teu Pai em secreto, Ele vem e te recompensará. Então, que você possa buscar o Eterno. Não precisa de uma comunidade, congregação. Se tiver, amém. Vai, né? Se una à comunidade, se una à congregação, porque isso ajuda muito. Mas existem pessoas que não precisam. Então busca o Eterno, né? E se você está em São Paulo e se identificou, né? Falou, não, temos a comunidade da Zona Sul. Se tu está no Rio de Janeiro, temos também a comunidade que está se formando de Sadoc Bendere, está lá. Mas envia um e-mail perguntando, né? Porque é uma coisa restrita entre a comunidade, entre o povo do Eterno, né? Tem que ter muita cautela, principalmente hoje, como nós estamos vivendo hoje, as pessoas se apostatando, as pessoas sendo elevadas aí a todos os desejos do mundo, desenfreadas, e a gente sabe que vai vir de tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês, tá? Poderia falar muitas coisas, né? Muitas coisas nas literaturas, mas eu simplifico para que você possa estudar, identificar, buscar e reciclar-se, e ser restaurado, para que o Eterno possa te abençoar. Que Adonai te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, e que Ele te dê a Shalom, hoje e amanhã, e para todo sempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.